Oh, aleluia. Graça e paz, amados. Você está com a expectativa do Senhor? Pois o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer em nós, amém, amados? Nós estamos em construção, o Senhor está cada dia preparando a sua igreja, firmando, alicerçando, sabe, amado, para que ela seja realmente uma igreja gloriosa e ela possa testemunhar o amor de Deus aqui, amém? Vamos orar agradecendo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo precioso que estamos aqui vivendo na Tua presença. Obrigado porque está disponível para nós, Pai, um rio de vida da parte do Senhor. Aleluia, como já foi profetizado nesta noite, Pai. Curas, milagres, Pai, sendo operado em nosso meio, aleluia. Nós provando do mais de Deus, aleluia. Porque sempre que nos reunimos, Senhor, o Senhor está pronto a fazer coisas extraordinárias em nós. Que nós possamos sair daqui mais edificados, mais conscientes, ó Pai, da missão que nós temos, Pai, neste lugar. Muito obrigado, nós te damos toda a honra e toda a glória no nome de Jesus, amém. Ministério de adoração, muito obrigado, Deus abençoe. Aleluia. Pode sentar a igreja do Senhor. Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia no Salmo 133. Aleluia. Nós fomos muito abençoados no último domingo, pela manhã e à noite. Nós tivemos duas ministrações maravilhosas, que nos fortaleceu muito, que nos instruiu acerca de sermos a igreja, de sermos operantes, de estarmos desenvolvendo o papel a qual o Senhor nos entregou como igreja, como corpo de Cristo nesse lugar. E eu sei que tinha uma unção desde a manhã, fluindo neste lugar, à noite, né? A Gleice pregou pela manhã, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Ela nos ensinou, fez dinâmica, foi maravilhoso. Aí a Luciane veio à noite também, trazendo uma palavra, dando sequência àquilo que Deus falou conosco. E hoje nós vamos falar também um pouco sobre igreja. Como é importante. Eu não vou sair dessa unção, dessa direção, a qual o Senhor vem falando aos nossos corações. Eu creio que o Senhor está nos preparando para nós sermos, querido, cada dia mais essa igreja relevante em todos os sentidos. Amém? E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Glória a Deus. Você está pronto para aprender hoje? Então vamos aprender um pouco mais. Amém? Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção. Eita glória! Que era derramado sobre a cabeça de Arão, e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. E revigorante, a unção é revigorante como óleo do monte de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. Nós vamos já discorrer um pouco sobre isso aqui, amém? Mas eu quero te fazer uma pergunta. Esta igreja de fato é uma bênção para você? Esta é a sua igreja, a igreja que o Senhor preparou para que você congregasse, para que você fosse edificado, para que você crescesse em amor. Você está num ambiente maravilhoso, um ambiente propício, para que a unção de Deus, ela possa estar em movimento, em ação, operando através de mim e de você, para o crescimento, o fortalecimento, para a unidade do corpo neste lugar. Então, amado, nós como igreja temos uma responsabilidade, aleluia, de sermos um canal de Deus, onde a presença, a glória, a unção está fluindo e está respingando em outros. Então, nós não podemos, querido, jamais pensar que podemos ser igreja só. Nos dias de hoje, isso está muito relativizado. As pessoas acham que pode ser igreja só. Alguns até chegam a dizer: eu sou a igreja, eu não estou na igreja, mas eu estou unido a Deus. E eu quero quebrar essa tese dizendo que é impossível nós sermos igreja e estarmos desconectados do corpo, estarmos desconectados deste ambiente, aonde uma unção está operando, aonde uma unção está em movimento aqui neste lugar. Então, amado, não podemos ser igreja separados, não podemos ser igreja sozinho. Não é possível ser igreja sozinho.
Cristo distribuiu cada parte do corpo. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, Ele nos compara como corpo, a igreja é como corpo. Ela está bem estruturada. Ela tem, aleluia, tudo que ela precisa, o corpo tem tudo que precisa para que ele desempenhe o seu papel. Então nós temos aqui no nosso corpo todos os membros funcionando. A igreja é a mesma coisa. Eu não sei como você tem desempenhado o seu papel de igreja nesse lugar. Eu sei que tem pessoas excelentes nesse lugar. Eu sei que tem pessoas que têm dado o melhor de si, têm dado as suas mãos, têm dado os seus pés, têm dado o seu coração, têm dado a sua visão, os seus ouvidos, aleluia, para que esta igreja possa avançar. E o que nós temos que fazer como igreja é pegar junto, para que cada dia nós possamos correr esta carreira juntos e alcançar o objetivo final, aleluia, que é o de glorificar e exaltar o nome do Senhor, pois a igreja é do Senhor, Ele a fundou, aleluia, querido, e Ele é o cabeça da igreja, e nós estamos ligados a esta igreja, que é o Senhor. Tem a igreja visível aqui, a igreja invisível, e tem uma igreja que vai estar se apresentando no céu, porque a Bíblia vai vir buscar dos povos, raças, línguas, tribos e nações, e Ele vai levar para a glória. Então lá vai ter uma igreja gloriosa também, servindo ao Senhor. E eu te animo e eu digo para você, se alegre e se Jerusalém, amém? Eu já fui em Jerusalém em 2011, e quando nós estávamos lá no Monte Carmelo, ele disse ali é o Monte Tambor, aqui é o Monte Hermon, e ele até falou dessa passagem, lembra daquela passagem que tem no Salmo 133, como o orvalho que desce regando o monte, o orvalho cai em cima do monte, e ele vai descendo, até o pé do monte, ele vai discorrendo, aquele orvalho vai caindo e vai regando todo o monte, assim é a unidade da igreja, amado. Ele compara, eu creio que quando ele escreveu esse salmo, ele estava olhando para este Monte Hermon, e ele trouxe essa figura do monte, explicando que a unidade, a unção é assim. Quando nós estamos unidos uns com os outros, é como esse orvalho que cai e vai regando toda a igreja. Ele começa daqui, ele vai atingindo todos. Então ele faz duas ilustrações, que a unidade, né, a comunhão, é como o óleo que desce sobre a orla do sacerdote, e vai até a ponta, até lá, das suas vestes, e como esse monte também. Então, amado, que nós venhamos ser assim, como igreja do Senhor. Ao óleo descendo sobre nós, a unção nos pegando, e esta unção correndo, ela passando de outros para outros, aleluia. E esta igreja unida, trabalhando, aleluia, desfrutando desta mesma comunhão. Eu estou aprendendo ainda a mexer com o negócio celular, não gosto muito, né, mas temos que aprender, amém? Ele descreve como a unidade pode nos abençoar e proporcionar-nos um ambiente de bênção e vida. Ele termina dizendo que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Meu irmão, você está num ambiente de bênção, você está num ambiente de vida, a vida de Deus está jorrando neste ambiente, aleluia! Aqui o Senhor ordena a bênção, aqui o Senhor ordena a vida para sempre. Amém. Nós estamos instruídos, nós estamos sendo conduzidos, a vida está sendo colocada dentro de nós, cada culto que nós estamos aqui. Diga então, é muito bom desfrutar do ambiente chamado igreja. Então uma pessoa fora da igreja, como ela vai receber a bênção? Uma pessoa fora da igreja, como a vida de Deus pode estar nela para sempre. Porque a Bíblia diz que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses. Não se isole. Como igreja, nós temos que estar unidos, ligados uns aos outros, dependente para crescermos, aleluia, até a estatura de Cristo, como diz na sua palavra, amém? Então, diga, este ambiente é um ambiente de bênção e de vida. Sim, querido, é isso que nós achamos nesse ambiente. É isso que o Senhor prepara para nós, bênção e vida. Então, se você está vivo, então comece a desfrutar com uma alegria,
Comece a celebrar com uma alegria. Comece a se envolver com uma alegria. Porque vivo fala, vivo anda, vivo prega, aleluia. Você não está morto, meu amado. Então nesta igreja, neste corpo, neste ambiente, a vida de Deus está em você. Diga, e ela precisa estar ativa. Nós não somos uma igreja inércia, nós não somos uma igreja parada, estática. Nós somos uma igreja em movimento. Nós estamos em movimento constante. E se tratando da igreja aqui, tem muitos trabalhos. Tem muitas coisas para nós fazermos. Tem muitos momentos para nós sermos edificados e crescermos. Então precisamos aproveitar cada oportunidade para crescermos um pouco mais em Deus, amém? Então se sinta vivo nesse ambiente, se sinta abençoado. Cada vez que você chegar aqui, você está chegando no lugar da bênção. Quando você pisar os pés aqui, você está entrando no lugar onde a vida está operando. Então por isso, pastor Nicodemo, nós não podemos aceitar a mesma enfermidade nesse lugar. Porque aonde a bênção está, aonde a vida de Deus está, a enfermidade não pode continuar. O problema não pode continuar, amado. Deus está aqui, amém? E vocês também estão, amém? Então glorifique o Senhor, porque não é proibido não, aleluia. Comece a desfrutar, aleluia, de momentos onde você possa desenvolver comunhão uns com os outros. Comece a criar meio, criar pontes. Uma das coisas que eu mais gosto, eu não sei se você gosta disso, é receber pessoas na minha casa. Eu amo. Sempre amei, eu gosto demais, é bom compartilhar, dar risada, ouvir o irmão, aprender com o irmão. Sabe, amado, é muito gostoso. Eu não sei se vocês têm esse hábito, mas isso é ser igreja. Hoje eu estive numa igreja, congregando pela manhã por causa de um batismo, e lá teve momentos maravilhosos. Nós fomos ver 7 crianças, 7 meninos adolescentes batizando, eles chorando, descendo as águas do batismo, uma coisa mais linda. E eu vi uma glória naquela igreja, eu vi uma presença, uma unidade. Pois, querida, assim é a igreja do Senhor. Aonde ela se reúne, ela precisa ter essas características, aleluia. Amém. E se você, amado, sentir falta de alguma coisa, é porque você não está funcionando como deveria funcionar. Porque quando você e eu assumimos o nosso lugar como igreja, tudo vai ser diferente. Aleluia, você está vivo? Eu gosto de entender e falar que a igreja, ela é um organismo vivo. Ela está viva, amado. Você é um organismo vivo. Então o que sai de você é vida. Aleluia! A vida está jorrando porque Jesus disse que aquele que crê nele, fontes de água vivas fluirão do seu interior. Então existe uma água fluindo aqui, amado. Mas também essa água está fluindo aí, amado. Então deixa essa água, a água minha com a tua água, vai formar um grande rio, que vai levar um grande oceano, aleluia. Então deixa as águas de Deus fluir em você. Deixa essas águas passar, porque por onde ela passa, a vida de Deus vai jorrando. E essa vida, querido, traz coisas, novidade, coisas crescem, coisas mudas, ambientes são mudados, são transformados, quando a vida está passando, as águas de Deus está fluindo, passando, amém? Igreja, em seu sentido mais amplo, é a reunião de todos os cristãos, chamado corpo de Cristo, unidos pela fé e crença em Jesus. Isso é igreja. Aleluia. A igreja tem um dono, amém? A igreja não é de homens, amém? A igreja tem um dono e o dono dela é Jesus, aleluia. Ele a fundou com esse propósito e tem um objetivo, aleluia. A Bíblia diz que a igreja, ela é coluna da verdade, aleluia. Então você carrega esta verdade, a igreja é coluna da verdade. Abra sua Bíblia em Timóteo, quero ler o segundo texto, Timóteo 3,15. Você gosta de ser igreja, amados? Oh, aleluia, como você tem contribuído, aleluia, para o crescimento de outros neste lugar. Aleluia, precisamos não estar apenas preocupados conosco mesmo, mas precisamos estar preocupados uns com os outros.
Aleluia. O Senhor nos ensinou, né, os imperativos da mutualidade. Orai um pelos outros, né? Sede bênção uns para outros, orar uns pelos outros, levar as cargas uns dos outros, intercedeis um pelos outros. Você vai encontrar muito essa palavra na Bíblia, onde Deus manda nós levar as cargas uns dos outros, orar um pelos outros. Aleluia, não podemos ser igreja egoísta, pensando somente em nós, amém? Timóteo 3,15, vamos ler, quem achou aí, pode, se quiser ler, pode ler, amém? Enquanto eu acho aqui. Diz assim, para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja de Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. A igreja é a casa do Deus vivo. Ela é a coluna e alicerce da verdade. Está falando de, tá falando de mim. Isso, está falando de você, amado. Ele está falando da igreja e nós somos a igreja. Então nós somos, querido, esta coluna. Nós somos este alicerce da verdade. Aleluia. Oh, glória a Deus. Precisamos cada dia mais nos atentar para isso. Aqui neste ambiente, igreja, a vida de Deus está em ação, em movimento. Não somos uma igreja estática, parada, mas uma igreja em ação, que se move, aleluia, nos dons em operação, para cumprir o papel, para desempenhar o papel no corpo de Cristo, na igreja local, se movendo para edificar o corpo, aleluia, e assim nós somos construindo, aleluia. Como nós podemos fazer isso? Falando, ouvindo, sentindo, enxergando, recebendo clareza, direção de Deus, aleluia, deixando fluir, aleluia, aquilo que já está em mim, para que aquele meu irmão seja abençoado. A pior coisa é estar num ambiente onde as pessoas são egoístas, onde elas só pensam em si. A igreja não pode ter, e não deve jamais ter, este tipo de pessoas. Aqui nós precisamos, querido, compartilhar do mesmo amor, da mesma fé, do mesmo sentimento. Aleluia. Precisamos ter clareza de que estamos aqui para sermos bênção uns para os outros. Tem umas expressões por aí, eu vou lá buscar a minha bênção, minha bênção. Quando nos reunimos, a bênção é para todos. Quando Deus derrama a chuva do céu, Ele derrama para todos, aleluia. Você pagou pela bênção que caiu esses dias, a chuva? Não, amado. O Senhor nos dá gratuitamente. Então, quando estamos reunidos como igreja, a chuva de Deus derramada neste lugar nos abraça, nos envolve numa coletividade só. E Ele não vem, derrama um pouquinho em mim, um pouquinho no pastor Joel. Não, vou derramar mais um pastor porque ele é mais ungido. Não, quando Deus manda, Ele manda para todos. Aleluia. Então você não tem desculpa para não crescer nesse lugar, porque você está sendo abençoado e recebendo da mesma fonte. Quando o papai manda, ele manda em abundância e é para todos. Diga assim, eu vou pegar a minha parte. E depois que você pegar essa parte, saiba usar. Aleluia. E depois que você receber, coloque em movimento, coloque em ação, aleluia, para que assim, querido, outros sejam abençoados através de você. A igreja como organismo, aleluia, ali o Senhor pronuncia a sua bênção e a vida para sempre. A vida de Deus está sendo derramada neste lugar, salvação, cura, Deus sarando, aleluia, Deus instruindo, Deus trazendo proteção, livramento. Aqui nós somos verdadeiramente guardados, aleluia. Como é bom estar nesse ambiente chamado igreja. Somos a igreja do Senhor e estamos aqui para ser exatamente igreja. Diga, eu estou neste lugar para ser exatamente igreja. Não queira ser outra coisa, meu amado. Diga, eu já sou algo. Eu sou a igreja do Deus vivo. Eu sou a casa do Pai. Aleluia! Ele colocou dentro de mim e de você, amado, coisas preciosíssimas. Aleluia. Eu gostaria que você desse um abraço agora nessa pessoa que está do seu lado aí. Levanta aí, dá um abraço. Dá um abraço, fica de pé. Isso, vai se movimentar agora. Exerce esse papel de igreja agora. Dá um abraço ao seu irmão. Diga, meu irmão, é muito bom ser igreja com você. Vem cá, pastor.
É muito bom ser igreja com você, pastor. Eu preciso de você, pastor. Aleluia. Aleluia. Agora diga para ele, juntos somos mais fortes. Ô, meu irmão, se você está precisando aí, ó, se você está se sentindo um pouquinho assim, junte-se a alguém, você vai ser forte. Aleluia. Aldevan, esse é o lema da Aldevan. Aldevan fala, juntos somos mais fortes. Desde no início que eu conheci ela, ela usa essa expressão e é da Aldevan, né? Juntos somos mais fortes. Porque a Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. Porque se um cair, quem vai levantar? Mas se é dois, se um cair, o outro levanta, amado. Então você está aqui para levantar pessoas. Aleluia! Quando o Senhor foi para aquela cruz, Ele disse, eu atrairei todos a mim. Ele estava ali para levantar pessoas, como eu e você que estava caído, destruído, na sarjeta, no poço. Mas Ele nos levantou. E Ele nos posicionou nele, nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Ele. Nós estávamos aqui e Ele nos colocou aqui. Aleluia! Então, como igreja, você está posicionado. Aleluia, em Cristo Jesus. Está aqui para brilhar. A Bíblia diz, brilhe. Ele nos chama como a luz do mundo. Brilhe a vossa luz no mundo, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Papai. Então, como igreja, nós somos luz. Como igreja, também nós somos sal, para dar sabor, para restaurar. Aleluia, amado. Então, não podemos ser um crente sem gosto, insípido, né? Não podemos, diga, eu tenho que ter um gosto. Diga, as pessoas precisam provar de mim, dizer, nossa, você tem uma unção. Olha, você tem uma graça. Olha, você tem um favor de Deus fluindo em você. Amém. Aleluia, como sal, aleluia, dando sabor, saboreando. Como luz iluminando, aleluia. Amém. Oh, aleluia. Já pensou quando a minha luz junta com a sua, o que acontece, meu amado? Ela brilha. Ela vira um farol, aleluia. Lembra da música da Aline Barros? Como um farol que brilha. Sabe, amado, nós somos como um farol que brilha, como ponte no meio do abismo, para as pessoas chegarem do outro lado. Aleluia, assim é a igreja, ela precisa se mover desta maneira. Aleluia, mas a igreja pode se alimentar só de momentos? Diga não. A igreja, ela precisa continuamente se alimentar da palavra. Ela precisa comer, ela precisa saborear a palavra dia após dia. Cada vez que nós viemos aqui, o Senhor nos coloca um banquete poderoso, maravilhoso. E cada banquete é diferente, aleluia. E nós engordamos, porque a unção engorda. Diga assim, é bom ser gordinho. A unção engorda, meu amado. Então, quando você estiver gordinho, eu estou gordo, não, eu estou ungido. Aleluia! A unção engorda, meu amado. Oh, aleluia! Então, olha para o seu irmão, meu irmão, você está meio magrinho, então está faltando unção aí. Fala para ele, você precisa engordar um pouquinho mais. Cadê o pastor André? Não está aqui hoje, queria brincar com ele hoje, ó. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2. Pastor André, a unção engorda. Então você está cheio da unção, pastor. Ele está assistindo? Ele está assistindo, não? Tá, então a unção engorda, pastor. Vamos lá, 1 Pedro 2:2. Aleluia. O negócio fica apagando toda hora. Esse negócio aqui de tecnológico é meio esquisito, Maria. Por isso que eu gosto de escrever logo assim, porque não apaga. 1 de Pedro 2:2. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual. Como bebês recém-nascidos, deseje espiritualmente o leite espiritual, para que você possa crescer e se fortalecer. Aleluia. Crescer para experimentar plenamente a salvação. Sabia, querido, que a salvação pode ser experimentada? Mas não é
pouquinha, é na sua totalidade, para que você experimente plenamente a salvação. Então nós precisamos, como bebês nascidos de novo, desejar esse leite materno. Sabemos que o leite materno é o leite que traz o crescimento nos primeiros anos da criança. Tem criança que mama 4 anos. Meu sobrinho foi um deles. Então, aquele leite nutre, aquele leite engorda, aquele leite tem todos os nutrientes necessários para o crescimento e o desempenho. Então, nós como cristãos, como igreja do Senhor, nós precisamos desejar esse leite espiritual, esta palavra, que nos faz crescer, que nos fortalece, aleluia, para nós crescermos plenamente em Cristo e crescermos na salvação. Oh, aleluia. Você precisa, diga, eu preciso crescer um pouquinho mais. Aleluia. Desejai afetuosamente a palavra, o puro leite espiritual. Você está numa igreja onde o puro leite, a pura palavra, ela está aqui, amado, ela está jorrando, porque esta é a igreja da palavra da fé. Amém. Aleluia. Então aqui tem um leite puro espiritual. Aqui não tem um leite falsificado. Nós temos uma palavra poderosa. Também aqui, ele diz também, para que você tenha saúde, aleluia. Quando nós nos alimentamos das coisas, dos nutrientes bons, verdadeiramente, que traz o crescimento, amado, nosso corpo tem saúde. Assim é a palavra em nós. Nós precisamos comer de Gênesis a Apocalipse. Nós não podemos ser seletivo nessa busca, neste alimentar-se da palavra. Nós precisamos comer de tudo um pouquinho. Não é assim? Então a palavra é a mesma coisa. Eu não sei se você gosta de ler a palavra, mas tem muita coisa na palavra que eu preciso comer e você precisa comer. Amém, amado? Para que nós fique gordinho da unção. Amém? A Bíblia diz, acolhei com mansidão a palavra que está sendo enxertada em você. Precisamos acolher com mansidão. Esta palavra pode nos fazer crescer, nos fortalecer, aleluia. Então nós precisamos, quando ela está caindo, nós guardarmos, vou guardar essa palavra para mim. Nós não deixar a palavra desperdiçar, como aquelas sementes que caiu na beirada do caminho e os pássaros comeu. Mas nós precisamos ser como uma boa terra, acolhendo a palavra e frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Amém. Provando de um crescimento exponencial, extraordinário. Nós podemos crescer, é vontade de Deus que nós cresçamos. Daqui a pouco eu vou ler um texto e você vai entender. Abra em Tiago 4,8. Diz assim, achegai-vos a Deus, e Ele achegará a vocês outro. Limpai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo duplo. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Tem outra versão que diz, cheguem-se a Deus, e Ele se achegará a você. Então nós precisamos nos achegar a Deus, nós precisamos ir até Ele, nós precisamos nos aproximar, aleluia. Oh, aleluia, pois assim nós vamos sendo curados, transformados. Assim o Senhor, Ele vai tirando de nós as arestas, Ele vai nos poldando, para que nós possamos crescer mais e mais, amados. E na igreja a gente não ouve apenas aquilo que a gente quer. A igreja, ela tem de tudo, amados. Ela tem exortação, ela tem correção. Tem um texto na Bíblia que diz isso, né? Acho que é Timóteo que fala que nós precisamos ser exortados. Me fugiu o texto da mente. Precisamos ser exortados. Mas você sabe de qual? Então fala aí, como que é? Que eu te ajudo, vai. Como que é? É inspirada, proveitosa para o crescimento, para corrigir, redarguir. Isso, em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu sei de qual, mas fugiu agora. Então Deus quer que a palavra, ela está pronta para redarguir, instruir, corrigir em justiça. Então a palavra, ela vem fazendo essa limpeza, ela é como esponja, ela vem sugando tudo aquilo que não presta, amado, para que fique em nós somente aquilo que presta. Para que sejamos realmente uma igreja polida. Aleluia, uma igreja trabalhada, uma igreja operante, aleluia, uma igreja que verdadeiramente tem o puro leite em si.
Aleluia. Tem os nutrientes necessários para o fortalecimento e o crescimento. Agora, vamos abrir esse texto aqui. Efésios 4:11. Aleluia. Obrigado, Pai, por sermos igreja do Senhor. Aleluia. Eu gosto muito desse texto, nós aprendemos bastante no Rema, fala bastante sobre ele, mas de muito eu já havia aprendido esse texto. Efésios 4:11. Diz assim, ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Veja que todas essas palavras estão no plural: profetas, evangelistas, pastores e mestres. Só tem um pastor na igreja? Não. Só tem um profeta? Não. Só tem um mestre? Não. Aleluia. Ele concedeu isso aqui aos 5 dons ministeriais. E estes dons o Senhor colocou na igreja, querido. Para quê? Para edificar a igreja. Que através desses 5 ministérios, a igreja seja suprida. Ela seja amplamente suprida. Aleluia. Sem ter falta de nada. A igreja pegando junto com o profeta, junto, aleluia, com o evangelista, junto com o pastor, junto com o mestre. Então é possível que você seja um desses profetas. É possível que você seja, talvez, carregue uma unção apostólica. É possível que você seja um desses mestres. Aleluia! Mas como igreja, você precisa buscar isso, para que você possa crescer e desenvolver isso que é nosso, amado. Ele colocou, diga, foi ele. Você não vai atrás de ser profeta, você não vai atrás de ser apóstolo, não. Isso vai nascer dentro de você. O Senhor vai te dando inspiração, Ele vai te mostrando, aleluia. E você vai se identificando, e você vai sabendo, foi para isso que eu nasci. E você começa a fazer exatamente aquilo que Ele mandou. Porque a pior coisa é nós sermos bem-sucedidos naquilo para o qual nós não fomos chamados para fazer. Diga, Deus me chamou com uma missão, com um propósito específico. Diga, isso que eu carrego é para edificar a igreja, o meu irmão, o corpo de Cristo. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. O apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista, o pastor, eles são responsáveis para preparar o povo santo para que eles possam realizar a obra aqui neste lugar. Então nós precisamos orar, pastores, para que Deus levante profetas desse lugar, para que Deus levante evangelista. Aí tem um evangelista, vai lá para o Piratininga, aí o outro vai lá para a base aérea, aí o outro vai lá para São Miguel. Sabe, amado? Talvez você seja um desses, mas você fica com timidez. Mas se levante, aleluia, e deixa Deus te usar, aleluia. Começa a sondar o seu coração, começa a olhar para você. E se identifique e agora começa a fluir nesse dom que já está em operação na sua vida, aleluia. E dê tudo de você, dê 100% de você. Nós fomos para o evangelismo e eu gosto de evangelizar. E quando eu estava assim, sabe, você ficou me olhando, eu vi. eu sempre cheguei lá, fazia tempo que eu não evangelizava. Eu fiquei assim, meu Deus, por onde eu começo? Eu fiquei meio assim, sabe, amados? Quando você não faz alguma coisa há muito tempo, quando vai fazer, você fica meio assim, perdido. Fazia tempo que eu não saía para entregar folhetos. Mas também depois que começou, amado, aí eu gostei. Aí o fogo começou a esquentar. Aí eu sou daquele que prega, faz apelo. Se tiver água, eu batizo na mesma hora, amado. É assim mesmo. Aleluia. Porque um dia um homem estava andando e ele viu que tinha água e disse, água aqui, ó. Recebeu a palavra. Eu posso ser batizado? Pode. Se você crê, eu creio. Então, foi batizado. Então, quando você estiver pregando, se alguém aceitar Jesus, se quiser batizar, tiver um rio, pode mergulhar e batizar. Porque se ele morrer em seguida, já vai para o céu, diretamente para o céu. Então, nós fomos evangelizar, foi maravilhoso. Só que assim, amado, eu quero despertar você. Mas, rapaz, tem tanta gente na igreja. Pastor, eu não sabia que iam tão poucos para o evangelismo. Me perdoe por não ter ido outras vezes. Eu deixei de trabalhar, deixei de pintar a minha casa. Eu parei a pintura da minha casa. Eu não fui trabalhar para ir no evangelismo, para dedicar-se totalmente para o Senhor. O que é que você precisa parar na sua vida?
Talvez você precisa parar de postergar, de dar desculpa. E se levantar e dizer, eu vou também no próximo. Amado, eu fiz parte de uma igreja que nós saía, pastor Joel. Ali vai um crente com a Bíblia na mão, não importa o que digo. Ali vai um crente com a Bíblia na mão. E nós cantávamos isso no meio das ruas, com o violão e tocando. Nós causamos um avivamento na vida do pastor Valtier, lá em Cumbica. Ele disse, eu quero sair com vocês no próximo ano. Era no dia da Bíblia. E no outro ano o pastor Valtier foi com a gente. Porque a nossa igreja, que estava na rua do pastor Valtier, conseguiu despertar a igreja dele para isso. Sabe, amado, é muito bom sua igreja, não é? Mas o Senhor diz que é para a luz brilhar lá fora. Aqui a luz já está brilhando, aqui ela já está intensa, mas ela precisa brilhar lá fora, no meio dos ímpios, amado. Onde ninguém está enxergando nada, porque não tem luz. Quando você chega, a luz chega. Quando você chega, a palavra chega. E quando a palavra chega, as trevas vão embora. Nós encontramos com pessoas desanimadas. Encontrei com uma mulher, ela quis contar toda a história. Eu digo, meu Deus, a mulher vai tomar todo o meu tempo. Contou toda a história. E ela conhece o pessoal daqui, ela mora aqui embaixo. Sabe, encontramos outra pessoa, que era do Arujá, aceitou Jesus. Eu digo, lá tem uma igreja Verbo da Vida, vai lá, eu conheço a igreja. Ele disse, eu conheço a igreja. Ei, amado, nós somos conhecidos como igreja. Aleluia. Mas todo dia nós passamos pelas pessoas e não abrimos a boca, não falamos com ela. Ei, amado, como igreja precisamos falar, abrir a boca, aleluia. Nós somos o farol, mas também nós somos o chofar de Deus nessa terra. Então abra a sua boca e não fique escondido mais não. No próximo evangelista pergunta, pastor Nicodemos, quando é o próximo? Eu também vou. Sabe, me bateu essa preocupação, mas para ainda, tem tantos irmãos, cadê eles? Eles não se identificam com o evangelismo? Você se identifica, gente, com o evangelismo? Como você foi alcançado? Alguém levou você à igreja? Alguém foi à sua casa? Alguém orou por você? Então, amado, nós precisamos fazer o mesmo como igreja. Precisamos se importar com as pessoas. Aleluia. E se nós temos um ministério de evangelismo em ação, por que não pegar junto? Vestir a camisa, abrir a faixa. Já pensou uma faixa aberta em cada esquina daquela? Hoje o que aconteceu? Os irmãos chegaram impactando mesmo. Sim, amado. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, quando você se levanta, você vai. Sabe até onde o inferno prevalece? Até onde a igreja não vai. Porque se a igreja entrar até dentro dos prostíbulos, acaba os prostíbulos. Mas se a igreja não entrar, o inferno está prevalecendo naquele lugar. Então tem muitos lugares que está prevalecendo as trevas, a doença, a enfermidade, o problema, o caos, porque a igreja não chegou. Mas quando ela chegar, vai colocar fim no caos. Foi assim na minha vida, quando a igreja chegou em mim, tudo mudou, aleluia. Tudo mudou. Eu usava umas roupas, eu digo, eu não quero mais essas roupas não. Eu tinha nojo daquelas roupas, era uma calça apertada assim, negócio esquisito. Eu quero, aí fui lá, comprei uma roupa de crente. Cheguei na igreja todo metido, né? Todo bonitinho, né? E as meninas tudo de olho em mim já. Tinha um monte, não, o Devon não estava lá não, gente, calma. Tinha um monte de meninas lá, as meninas tudinho, né? O João, né? Sabe? Mas ali chegou alguém dos olhos azuis, que era a igreja do Senhor. E logo eu me identifiquei com o meu pastor e pegava junto com ele, nós fazíamos evangelismo, vendia Bíblia, vendia livro, ganhava a pessoa para Jesus. Então, amado, eu amo esse ambiente chamado igreja. Amém. Aleluia! Nós precisamos ser mais apaixonados pela igreja. Amém. Aleluia! A igreja ela é linda, ela é maravilhosa, amado. É bom demais ser igreja. Nós saímos daqui domingo, fomos para casa do pastor Wilson, oramos por ele, a Melita levou todo mundo para lá, foi maravilhoso, umas 15 pessoas, subimos lá, um profetizava, outro falava, é muito bom ser igreja. Então se alegre por ser igreja do Senhor, amém? Então terminando o texto, aleluia, diz assim, eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra, edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancem a unidade que a fé e o conhecimento no Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Tem uma medida,
tem uma estatura. Não é para nós ser igreja e ficar pequeno, não. É para crescer. É para chegar à estatura de Cristo. É para nós crescer, desenvolver-nos. Aleluia, amado. Não é para ser pequeno, não. É para nós crescer, amém? No pleno conhecimento do Filho de Deus, produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. E então não seremos mais imaturos como criança, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras sutis. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecido com Cristo, que é o cabeça. Ele quer que nós sejamos parecidos com Ele. A igreja, ela precisa ter as características, ela tem que ter a cara de Jesus. Ela nasceu para ser parecida com Jesus. Ele amava. Ele abraçava, ele perdoava, ele tinha amor, ele tinha compaixão, ele se identificava, ele levava as cargas junto, ele sentava com as pessoas, até foi olhado como uma pessoa que estava comendo com os comelões, os beberrões, porque ele se assentou naquele lugar para comer. Mas aonde Jesus chegou, ele mostrou o que é ser igreja. Ele preparou banquetes maravilhosos, em deserto de pessoas, ele mudou condições de pessoas, ele abraçou pecadores, ele entrou na casa de pecadores, ele recebeu presente de pecadores, aleluia! E ele fazia com que eles se identificassem com o Senhor, aleluia! É assim que nós devemos ser, igreja, aleluia! Oh, diga glória a Deus! Oh, eu digo que eu sou evangelista. Você não precisa terminar evangelismo, irmão. Começa com uma coisa, mas vai terminar sempre assim. Então fique de pé. Eu chamo o Ministério do Louvor aqui na frente. Fique de pé. Eu creio que você já recebeu uma porção aqui já. Ela é maravilhosa. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. E cada parte, ao cumprir sua função, pastor Joel, específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, olha a importância de nós cumprir a nossa função específica, ajudando aos demais corpos, as demais partes, crescendo nesse corpo, se desenvolvendo, para chegar também a esta plenitude. Eu preciso de você, e você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo.